Essa verdade que irei te contar agora é o medo da maioria. E talvez seja exatamente a verdade que você mais precisa ouvir hoje. Nem sempre alguém vai aparecer para te ajudar. Nem sempre vai ter resposta. Nem sempre vai ter apoio. Nem sempre vai ter alguém que enxergue o que você está carregando em silêncio. E quando esse momento chega, a maioria quebra. Quebra porque viveu esperando ser resgatada. Quebra porque fez das pessoas o próprio chão. Quebra porque nunca aprendeu a ficar de pé, sozinho. Mas presta atenção nisso. A sua dor não é só dor. Ela é um chamado para você construir uma força que não depende de ninguém. Uma força que não implora. Uma força que não desmorona quando o mundo muda. Se esse vídeo apareceu para você hoje, não é por acaso. Fica até o final, porque o último ponto pode mudar completamente a forma como você enxerga sua própria vida. E antes de continuar, já se inscreve no canal e deixa o like, porque isso ajuda esse tipo de conteúdo a chegar em quem realmente precisa acordar. 1. Pare de esperar. A virada começa aqui. Existe um momento na vida em que tudo muda. Não porque o mundo melhora, mas porque você entende que ninguém virá. E isso dói. Dói porque quebra uma ilusão antiga. A ilusão de que alguém vai te salvar. Mas ao mesmo tempo, isso liberta. Porque enquanto você espera ajuda, você continua fraco. Enquanto você espera reconhecimento, você continua dependente. Enquanto você espera alguém te escolher, você continua se abandonando. A verdade é simples, mas dura. Enquanto você depender de algo externo para se sustentar, você será instável. E a sua força começa exatamente quando você para de esperar. Escreve isso nos comentários. Eu paro de esperar. Eu começo a construir. 2. Construa seu escudo interno. Existe um lugar dentro de você que ninguém pode tocar. Mas quase ninguém desenvolve esse lugar, porque é mais fácil culpar o mundo do que assumir o controle da própria mente. Você não controla quem fica, você não controla quem vai embora, você não controla quem te valoriza, mas você controla o significado que você dá para tudo isso. E aqui está o ponto que muda tudo. Não é o que acontece com você que te destrói, é o que você diz para si mesmo depois. Uma mente fraca pensa, fui rejeitado, então não tenho valor. Uma mente forte pensa, isso dói, mas não define quem eu sou. Percebe a diferença? O escudo interno não é frieza, não é virar uma pessoa insensível. É sentir, sem se perder, é sofrer, sem se abandonar, é cair, sem deixar de se respeitar. Se esse vídeo já está fazendo sentido para você, comenta, minha mente é meu escudo. 3. Pare de depender. Torne-se sua base. Existe uma prisão silenciosa que destrói milhões de pessoas. A dependência emocional. A pessoa só se sente bem quando recebe atenção. Só se sente suficiente quando é validada. Só se sente segura quando alguém está por perto. E isso é perigoso, porque você está colocando sua estabilidade em algo que você não controla. Se alguém se afasta, você desaba. Se alguém muda, você se perde. Guarda isso. Ser amado é bom, mas ser sustentado por si mesmo é essencial. Porque quando você se torna sua própria base, nada externo tem poder suficiente para te destruir. E aqui vai uma pergunta que pode te incomodar. Você ama ou você depende? 4. Aprenda a ficar em paz sozinho hoje em dia. Quase ninguém consegue ficar sozinho. Precisa de barulho, precisa de distração, precisa de alguém, porque o silêncio revela. E quem não aprendeu a lidar consigo mesmo tem medo do próprio pensamento. Mas existe uma força absurda em aprender a ficar em paz sozinho. Porque quando você domina sua própria companhia, você para de implorar pela presença dos outros. Estar sozinho não é fracasso, é treinamento. É ali que você se encontra, é ali que você se reconstrói,
É ali que você se fortalece. Comece simples. Fique alguns minutos em silêncio, sem celular, sem distração. Só você e você. No começo vai incomodar, depois vai libertar. 5. Seja seu próprio apoio. Haverá dias difíceis, dias em que ninguém vai entender você, dias em que ninguém vai estar disponível, dias em que o mundo simplesmente não vai ajudar. E nesses dias, você tem duas opções: se abandonar ou se sustentar. Ser seu próprio apoio é isso. Não se destruir quando a vida já está difícil. É não piorar o que já está ruim. É tratar a si mesmo com respeito, mesmo quando tudo parece dar errado. E isso começa no básico: levantar da cama, cuidar do seu corpo, organizar seu ambiente, cumprir pequenas promessas. Parece simples, mas é isso que constrói uma mente forte. 6. Pare de buscar validação. Quantas vezes você já mediu seu valor pela resposta de alguém, pela atenção de alguém, pela aprovação de alguém? Isso é uma armadilha, porque quando você precisa de validação, você entrega o controle da sua vida. E quem vive assim nunca está em paz. Você precisa entender uma coisa: seu valor não aumenta quando alguém te reconhece, e não diminui quando alguém te ignora. Ele já está em você. A questão é: você acredita nisso? Ou ainda precisa que o mundo confirme? 7. Desenvolva disciplina emocional. Força não é sobre nunca sentir, é sobre não ser dominado pelo que você sente. Você vai sentir medo, vai sentir raiva, vai sentir insegurança, mas isso não pode decidir sua vida. Disciplina emocional é fazer o que precisa ser feito, mesmo quando você não está motivado. É continuar, mesmo quando não está fácil. É agir com consciência e não por impulso. 8. Aceite a realidade, sem se humilhar diante dela. A vida não é justa. As pessoas falham, as coisas mudam, os planos quebram. E lutar contra isso só te desgasta. Aceitar a realidade não é desistir, é parar de se machucar tentando controlar o que não depende de você. Você não controla o mundo, mas controla sua postura diante dele, e isso muda tudo. 9. Construa uma força que não depende de nada no final. Tudo se resume a isso. Você precisa construir uma força que não dependa de ninguém, uma força que permanece, mesmo quando tudo muda, uma força que sustenta, mesmo quando tudo falha. Porque quando você chega nesse nível, algo muda completamente dentro de você. Você para de implorar e começa a escolher. Você para de depender e começa a existir. Você para de ter medo de perder, porque entende que não se perde mais. Se você entendeu essa mensagem, então esse é o momento de decidir. Você vai continuar esperando alguém te salvar, ou vai começar a se construir. Se esse vídeo fez sentido para você, faz 3 coisas agora. Se inscreve no canal, deixa o like, comenta: "Eu sou minha base", e compartilha esse vídeo com alguém que precisa acordar, porque a verdade é simples: ninguém vai te salvar. Mas quando você aprende a se sustentar, você não precisa mais ser salvo. E assista ao próximo vídeo, pois o que preparei vai te tornar inabalável.